Olá, meus amigos, e bem-vindos de volta. A Rússia iniciou sua ofensiva de primavera. Estamos falando de 2026, a maior ofensiva do ano. Eles começaram no dia 17 de março em uma área frontal de 100 quilômetros de largura. Essa é uma área enorme e eles vêm reunindo forças lá há meses. Isso já foi relatado muitas vezes por vários oficiais ucranianos que algo estava prestes a acontecer e aconteceu. Acabou de acontecer. E agora já temos os primeiros dias de perdas russas na nova ofensiva de primavera deles. Trago para vocês o dia 18 de março, perdas russas nas últimas 24 horas. 1.710 soldados feridos e mortos juntos, é claro. Isso é insano. É um recorde em muito tempo. Vamos para 19 de março, 1.520 mortos e feridos. Quero dizer, isso soma em 48 horas 3.200 bons russos, isso é insano. A ofensiva deles na primavera, nos primeiros dias, não está indo bem. Ei, não precisa acreditar só em mim. Olhe para os blogueiros militares russos, como o Ribar, esse é o nome dele, o mapa dele. Ele postou esse mapa no dia 18, um dia depois que a grande ofensiva começou, e não mostra uma ofensiva russa, mostra uma contraofensiva ucraniana. Olha só, na ofensiva russa da primavera, vemos os ucranianos, na verdade, cercando uma certa área na linha de frente de Sul-Parizia. Nessa área, há vilarejos como Oleksivka, Verbova, Stepova, Berezov, Kailnivsky e alguns outros. Os ucranianos ainda não se uniram, mas o fato de eles estarem penetrando tão profundamente em áreas controladas pela Rússia está, claro, ligado à desativação do Telegram, à desativação do Starlink e aos ucranianos usando isso a seu favor. Então, para resumir, a ofensiva russa de primavera não está indo nada bem para eles, nada boa mesmo. Só para mostrar para você em uma escala maior onde a ofensiva está acontecendo, aqui está o eixo de 100 km de largura em direção ao Oblast de Zaporizhia, onde os russos agora estão avançando com ataques de infantaria em massa. Quando digo ataques de infantaria em massa, falo literalmente, pois eles também vão a cavalo, você ouviu certo, a cavalo. Alguns dos russos estão a cavalo porque os cavalos são rápidos. Eles conseguem atravessar lugares onde os quadriciclos ou aqueles carrinhos de golfe chineses de deserto não conseguem passar. Mas os ucranianos os empurraram de volta. Eles mantiveram as linhas e agora só preparam emboscadas com drones. Quero te mostrar um vídeo. Esta é uma emboscada genérica de FPV ucraniano. E os caras que você vai ver aqui, os ucranianos os chamam de vermes, vermes russos. Veja que eles fazem parte da nova ofensiva de primavera da Rússia. Veja, um drone ucraniano encontra um ponto perfeito, um lugarzinho agradável em um campo na linha de frente de Zaporizhia. Ele se acomoda em uma área quentinha e agradável e espera pelos vermes, como foi dito bem aqui. Só um pouquinho de espera e bum, temos o primeiro verme se mexendo, ocupando uma terra estrangeira. Bem, você já sabe o que fazer. O FPV entra em ação e imediatamente dá um beijinho no verme. E agora o verme virou adubo. Bom para o mundo e bom para o solo ucraniano. Depois disso, um segundo drone para exatamente no mesmo local e pousa, esperando pelos vermes e voilá, uauiva. Como um relógio, outro verme ocupante sai se contorcendo da sua toca e o drone FPV entra em ação e dá um beijinho nesse verme, desmilitarizando-o e transformando-o em adubo para os futuros girassóis. Essa é uma das táticas que eles usam com muita eficácia e é uma das táticas que os russos mais odeiam, porque você não vê o drone, só ouve quando já é tarde demais. Eu li as conversas dos russos no Telegram. Os drones ucranianos estão operando em uma densidade incrível. Isso é um sinal alarmante. Líderes de opinião observam que, com a chegada do novo jovem ministro da Defesa, o número de baixas nas Forças Armadas russas aumentou devido à brutalidade total dos drones ucranianos. Isso é uauauiwa. É isso que eu quero na minha sexta-feira. Chega de falar sobre as linhas de frente. Vamos falar sobre Putin. Ou melhor, a falta dele, na verdade, porque não o vemos em público há 9 dias. Putin é uma figura bastante pública. Ele aparece na TV em diferentes regiões da Rússia. Obviamente tem esses sósias, porque está em todo lugar.
Os horários não batem. Ele não poderia estar em Novorossiysk e em poucas horas em Moscou, então, obviamente, usa sósias. A questão é que o rosto dele está sempre nas telas da TV russa. Isso não acontece há 9 dias. Por quê? Bom, porque o cara é paranoico pra caramba. Desde que descobrimos como os israelenses e os Estados Unidos eliminaram o grande amigo do Putin, Ali Khamenei, o ayatolá do Irã, ele ficou muito paranoico porque isso também pode ser o fim dele. Putin aparentemente parou de aparecer no Kremlin em meio a relatos de que os Estados Unidos e Israel estão rastreando a liderança do Irã. A agenda de Vladimir Putin foi reduzida em relação a eventos públicos no Kremlin. A última vez que ele participou de um evento desse tipo foi há 9 dias, de acordo com publicações no site da administração presidencial. Esse é um dos maiores intervalos na agenda do presidente desde o início do ano. De acordo com analistas da agência, Putin parou de visitar o Kremlin em meio a quedas generalizadas de internet no centro de Moscou, que algumas publicações associaram ao assassinato de Ali Khamenei. A questão são as câmeras de segurança de Khamenei. As câmeras que o regime dele instalou para, você sabe, basicamente garantir que as mulheres estejam usando seus hijabs, e essa polícia religiosa do terror usa essas câmeras para descobrir se alguma mulher não está usando hijab. São sistemas de câmeras usados para aterrorizar, certo? Putin está fazendo a mesma coisa na Rússia. Ele já vem fazendo isso. E agora descobriu-se que Israel e os Estados Unidos estão usando exatamente esse sistema, as câmeras de segurança do regime, para espionar Khamenei, descobrir para onde ele vai, de onde ele vem, qual é o cronograma, quando. Bem, eles poderiam fazer isso em Moscou. Essas câmeras veem quando a comitiva presidencial sai do Kremlin, para onde os helicópteros voam, quando o trânsito é interrompido porque os carros do Putin e os comboios estão passando. Sempre que o trânsito é interrompido, as câmeras registram. Putin agora sabe disso. Depois que ele soube como Khamenei foi eliminado, ficou paranoico e está escondido no bunker comendo sementes de girassol ou algo assim. Vivemos tempos perigosos, meus amigos. Vamos pegar alguém que era muito leal a Putin, um dos principais propagandistas russos com um enorme número de seguidores no Telegram. Mas algo aconteceu nos últimos dias. Ele fez uma tese, um manifesto que publicou no seu Telegram que é totalmente contra Putin. Ele apresentou 5 razões pelas quais agora é contra Putin e contra a guerra. O nome dele é Ilya Remezlo. Ele é advogado e era muito pró-Kremlin, pró-Putin, pró-guerra até alguns dias atrás. E ele realmente publicou esse manifesto. Não vou ler tudo para você, mas ele consistia em 5 pontos. Vou apenas ler os pontos para você. A guerra na Ucrânia continua explicando tudo o que você já sabe. Enorme dano à economia russa e ao bem-estar dos cidadãos. Sim, nós já sabemos disso, mas só agora tudo isso caiu a ficha para ele e ele se voltou contra Putin. Número 3, a repressão à liberdade de internet e de mídia. Número 4, os termos da permanência de Putin no poder, que já somam cerca de 27 anos. Ele percebeu que isso não é normal. Número 5, Putin não respeita seus eleitores e não quer ouvi-los. De repente, esse propagandista, que por anos e anos vinha espalhando a propaganda do Kremlin para quase 100 mil seguidores no Telegram, publicou esse tipo de manifesto. Afirma ser contra Putin e que ele deveria ser julgado em tribunal de guerra. O quê? O cara ficou maluco? Isso é suicídio na Rússia. Definitivamente suicídio. Então, o que aconteceu com ele? Bem, antes de eu continuar, as pessoas estavam dizendo online que a conta dele foi hackeada porque ninguém faria isso na Rússia. Uma figura pública dizendo tantas coisas contra o Putin. Isso é suicídio. Ele deve ter sido hackeado. Então aqui está um vídeo dele dizendo que não foi hackeado. E ele realmente acredita no que diz. Amigos, boa tarde. Vi os comentários nas minhas postagens, todos perguntando: você foi hackeado? Não, não fui. Escrevi tudo sozinho. Esse é o segundo suicídio. O primeiro foi publicar o manifesto. O segundo é fazer um vídeo dizendo que isso não foi um erro. Eu quis dizer o que disse. Então, o que aconteceu com esse cara? Bem, supostamente, um dia depois que ele postou isso, ele já estava internado à força em um hospital psiquiátrico na Rússia. Os hospitais psiquiátricos ou alas psiquiátricas na Rússia também são usados para medicar pesadamente os dissidentes. Então eles são tão fortemente medicados e sob o controle deles que não representam perigo para o regime.
Bramislo agora estaria supostamente detido no Hospital Psiquiátrico número 3 de São Petersburgo. Então eles vão simplesmente medicá-lo pesadamente e enchê-lo com qualquer droga que destrua o cérebro que eles usam na Rússia, e ele vai sumir de cena e alguns meses depois ele vai morrer porque caiu da janela, porque foi um acidente. Esse cara está fora de cena, ele sumiu. Ele praticamente se suicidou ao publicar esse manifesto, dizendo apenas que não foi hackeado. Cara, quando os russos entendem, eles entendem, mas é a última coisa que eles entendem. Falando sobre atividades políticas muito perigosas que você pode fazer na Rússia, muita gente está planejando fazer isso. Esse tipo de cartaz está sendo compartilhado pela Rússia. No dia 29 de março, haverá grandes protestos nas maiores cidades russas contra o bloqueio da internet, que inclui o bloqueio do Telegram e a instalação forçada do Max Messenger em todos os celulares dos russos. Assim, o FSP pode ver e saber onde você está a qualquer segundo. Bem, na Rússia você realmente não protesta. Você não faz isso, porque se fizer, será preso e possivelmente torturado e enviado para a linha de frente na Ucrânia. Então, eu adoraria ver no dia 29 de março quem será o mais corajoso dos russos a aparecer em qualquer uma das maiores cidades russas para protestar. Eu adoraria ver isso. Vamos ficar de olho nisso. Agora, amigos, vamos falar sobre o principal aliado da Rússia, o Irã, porque no dia 18 de março, Israel atacou os maiores campos de gás natural do mundo, que é um campo de gás natural iraniano com uma instalação. O campo se chama Campo South Pars, e eles têm ali instalações de produção de gás natural no valor de cerca de 20 bilhões, construídas com décadas de trabalho, e Israel acabou de atacá-las. Isso estava fora de cogitação até esse ponto, 18 de março, e Israel atacou. O Irã agora prometeu retaliar e já fez isso. Quero dizer, tudo isso aconteceu há 2 dias. Eles retaliaram para valer. Então este é o South Pars que Israel atacou, e estas são as instalações de petróleo e gás que o Irã atingiu em retaliação. Estamos falando de Kuwait, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Agora, essas instalações juntas produzem uma porcentagem enorme do GNL e do petróleo bruto do mundo. Elas foram tiradas de operação, especialmente a instalação de GNL do Catar, que aliás é a maior instalação de GNL gás natural liquefeito do mundo. O ataque do Irã tirou de operação 17% da capacidade de GNL do Catar, com os reparos levando de 3 a 5 anos. O CEO da Qatar Energy, nós talvez tenhamos que declarar força maior nos contratos de GNL por até 5 anos, afetando Itália, Bélgica, Coreia e China. As perdas anuais das instalações danificadas são de cerca de 20 bilhões, e é assim que está, não há muito o que ver. É uma filmagem borrada, claro, mas a instalação está muito danificada. Uma instalação de GNL é muito cara para construir. O Qatar tem as maiores do mundo. E eles importam para a UE, a UE importa do Qatar. De onde conseguimos nosso GNL depois que desligamos o gás russo? Bem, principalmente dos Estados Unidos, Noruega e Qatar. Com o GNL do Qatar fora da Europa, isso complica para todos. Por isso, Donald Trump e os Estados Unidos não gostam da situação. Os mercados de energia do mundo estão em absoluto pânico e caos. Então, o que Donald Trump decidiu, eu vou ler para você. A 11ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais no Exterior, o USS Boxer, assim como até 2 navios adicionais, vão se dirigir para a região do Oriente Médio, para reforçar as forças americanas já presentes antes do previsto para deixar o posto em San Diego. Cerca de 2.200 fuzileiros navais a bordo do Boxer seguem para o Irã menos de uma semana depois que outra unidade de 5.000 fuzileiros navais e marinheiros deixou a região a bordo do USS Tripoli, baseado no Japão. Se os 2 navios adicionais, os navios anfíbios USS Portland e USS Comstock, forem incluídos na missão, um total de cerca de 4.000 militares adicionais estariam indo para o Oriente Médio. Então estamos falando de 5.000 da Força Tarefa Trípoli e agora mais 4.000. Vamos arredondar. Cerca de 10.000 fuzileiros navais de diferentes forças expedicionárias de diferentes bases dos Estados Unidos, baseados no Japão e em San Diego, agora estarão indo para o Oriente Médio em tempo dobrado, mais rápido do que o cronograma original.
Donald Trump claramente deu essa ordem política. Agir rápido, agir agora. Precisamos resolver isso. Eles não deslocariam 10 mil soldados para a região. Eles não gostariam de colocar as botas no chão, o que é incrivelmente difícil. E haverá muitas perdas americanas, infelizmente. Não que os Estados Unidos não sejam a força militar mais forte do mundo. Eles são. Ainda assim, ao se aproximar tanto do inimigo e expor suas tropas a drones adversários, inevitavelmente alguns drones e mísseis irão acertar. Então, onde os Estados Unidos estariam enviando esses 10 mil soldados? Que bom que você perguntou. Aqui estão as fotos do Estreito de Hormuz. Você pode ver muitas pequenas ilhas nessa área, mas as principais seriam, eu não sei como dizer isso, seriam Tumbi, Abu Musa e essas duas ilhas. Elas estão todas juntas, você pode ver na tela. Essas pequenas ilhas basicamente controlam quem passa com o navio pelo Estreito de Hormuz, incluindo outras ilhas também. Então essas 3 pequenas ilhas são definitivamente os alvos desses 10 mil fuzileiros navais que vão chegar ao teatro de operações nas próximas 2 semanas. Vou mantê-los informados, pois Donald Trump traz novas ordens, opiniões e desabafos diariamente. Vidas de soldados americanos estão em risco por desabafos políticos e decisões impulsivas. Vou tentar manter vocês informados. Outra coisa que aconteceu, essa é uma das primeiras vezes, não vimos isso acontecer desde que os F-35 estão acima do que qualquer outro país produziu ou do que qualquer outro país conseguiu abater. Bem, agora, os Estados Unidos tiveram um F-35 danificado, que fez um pouso de emergência. Supostamente foi por causa de um ataque iraniano. Não sabemos que tipo de ataque foi. Quero dizer, não pode ser fogo de armas leves, e não podem usar mísseis porque não os veem, então não sabemos que ataque foi. O CENTCOM dos Estados Unidos confirmou que houve esse tipo de pouso de emergência e que o piloto está bem e em condição estável. Não sabemos mais nada. Tudo o que sabemos é que um F-35 fez um pouso de emergência devido a um acidente militar relacionado ao Irã. Sou intrigado. Agora, essas imagens de satélite foram divulgadas e o que você vê aqui, esses 5 pontinhos, são lanchas rápidas iranianas e elas foram fotografadas por um satélite no mesmo dia. Onde os russos estavam avançando pela frente de 100 quilômetros na região de Sul-Parizia, quando começaram sua nova ofensiva em 18 de março, essas lanchas rápidas iranianas estão se retirando de um petroleiro que acabaram de atacar e incendiaram. Olhe para isso. Vemos o petroleiro em chamas e, a alguns quilômetros, 2,4 quilômetros a noroeste, vemos iranianos, esses pequenos pontos brancos, essas lanchas rápidas se retirando da área, então é algo oculto. É assim que controlam e mantêm fechado o Estreito de Hormuz. Qualquer um que passa por ali, eles enviam suas lanchas rápidas, barcos de ataque, fazem ataques rápidos e fogem antes que alguém possa revidar. As forças aéreas dos Estados Unidos e de Israel estão focando neles nos portos, mas o Irã tem tantas dessas lanchas rápidas e algumas estão muito bem escondidas em cavernas marítimas, como essas cavernas que têm acesso à água. Eu não sei como você chama isso. Então não é fácil destruir centenas dessas lanchas rápidas enquanto o Irã realmente as esconde o máximo possível e só as mostra por momentos muito breves quando atacam o petroleiro e voltam. Então sim, vemos isso nesta imagem de satélite. Nós vemos exatamente qual tática eles estão usando. Está bem claro aqui, e infelizmente até 2 dias atrás, 18 de março, eles ainda conseguem fazer isso. O que não é nada bom, não é nada legal. É isso, meus amigos, por hoje, sexta-feira. Se gosta dos meus vídeos, inscreva-se no canal, volto toda segunda, quarta e sexta-feira. Vou manter vocês informados sobre o que acontece com a Rússia e seus aliados, incluindo o Irã, e o que acontece na Ucrânia. E até o meu próximo vídeo, Slavo Cringe e tchau, tchau.